Hello, hello, habitantes do mundo do Ho. Como vocês estão? Sejam bem-vindos à temporada dos podcasts do mundo do Ho 2025. Antes de mais nada, quero desejar a todos os habitantes um lindo 2025, que seja um ano maravilhoso para todos nós. O mundo do Ho começa então mais uma jornada de episódios, de discussões, de conversas e desse nosso compartilhar de experiências por mais um ano juntos. Espero que este ano vocês continuem aqui comigo e que a gente continue descobrindo muitas coisas juntos. Pois bem, o Mundo do Rô ano passado explorou aqui no podcast assuntos sobre relacionamento, sociedade, falamos sobre personalidades que se foram, falamos sobre personalidades que estão por aqui causando impactos em diversos aspectos, falamos sobre diversas coisas com impactos sociais. Mas eu senti que para este ano de 2025 o podcast do Mundo do Rô tinha de abrir um pouquinho mais as fronteiras e ampliar os horizontes. E para isso, hoje eu vou trazer uma, uma análise, vamos assim dizer, sobre um filme que eu descobri por acaso rodando pela internet. Então sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. O filme em caso que eu vou dizer chama-se Anora. É um filme que foi lançado em 2024 e ele foi apresentado pela primeira vez no Cannes em maio do mesmo ano. Basicamente, o filme vai contar uma história de uma garota que trabalha numa casa de striptease, a Nora, e o relacionamento dela com um rapaz de uma família rica russa, Ivan. Basicamente, é uma história simples, se você olhar apenas por esse ângulo e não se aprofundar aos detalhes que o filme vai te propor. A Nora é uma garota então de uma família simples que vive no Brooklyn, Nova York, de uma família de pessoas que são com algum tipo de descendência russa, americana, tá? E ela então trabalha nessa casa de striptease para então ganhar a vida, ter o seu dinheiro e fazer suas coisas. Eis que um belo dia aparece um jovem de 21 anos de uma família rica russa chamado Ivan. A princípio seria mais um cliente qualquer, como tantos outros que já tinham passado por ali. O que ela não esperava é que em poucos dias essa suposta atração entre eles iria se desenrolar para uma grande confusão e uma grande tragédia. Pois bem, basicamente a Nora começa a se envolver com o Ivan. Eles começam a sair algumas vezes, né? Tem os encontros onde ele paga os serviços da strip para fazer danças e noites e dias de diversão, vamos assim dizer. Até que um dia eles começam a passar uma semana juntos. Só que, para eu não dar muito spoiler sobre o filme e o que as coisas acontecem, o que vai surpreender no decorrer da história, e é o que vai trazer a discussão pra gente no podcast de hoje, é: a Nora, por mais que seja uma garota que trabalha num trabalho não muito bem visto pela sociedade, ela aparentemente tem um pouco mais de princípios do que o próprio Ivan, que vem de uma família rica e muito bem, vamos assim dizer, educada e de uma posição social boa, né? O que ela descobre nos dias que ela começa a passar com o Ivan é que ele meio que está fugindo da família nos Estados Unidos. E usando o tempo livre, o dinheiro que ele tem, com bebidas, drogas, videogame e sexo. O ápice é que ela simplesmente se perde no tempo que ela passa com ele por não saber se ele tá sóbrio ou não. De
jeito que ele usa tanto bebida quanto drogas e fumar outras coisas, que são mostradas em diversas sequências de cena, como se fossem diversos dias e num eterno looping, aonde que Ivan simplesmente já parece não distinguir o que seja dia de noite por conta da quantidade de coisas que ele utiliza. E, além disso, as horas a fio que passa jogando videogame. Simplesmente ele não se importa nada para o que a família trabalha, tem, o que seria do futuro dele, ou o que seria a vida dele daqui uns anos. E o ponto que eu quero trazer aqui, que o filme, por mais que não seja algo muito profundo e que não tenha grandes discussões, mas a gente consegue perceber a questão de que muitas vezes o dinheiro acaba corrompendo as pessoas, porque muitas famílias acham que dar para os filhos tudo o que o dinheiro pode comprar seja de fato a solução para a educação da criança. E que muitas das vezes esse dar o tudo que essa criança precisa não é o suficiente, uma vez que essa criança não recebe carinho, não recebe afeto, não recebe atenção de fato dos pais. Simplesmente Ivan tem tudo o que ele quer, mas ele não tem amor dos pais. Ele não tem nenhum tipo de relação com a mãe e tampouco com o pai. A gente vai ver lá pro final do filme que ele simplesmente faz o que a mãe quer, não porque ele concorda, mas porque ele não tá nem aí pra nada. Ele simplesmente faz o que mandam e, tipo, dane-se. E a Nora, ela fica incomodada em saber que ele já tem 21 anos, ele simplesmente é um fantoche da família, onde ele faz o que as pessoas ali mandam ele fazer. Ele não tem opinião, ele não tem posicionamento de nada, ele não se preocupa com nada, ele não tá nem aí pra nada. A preocupação dele é simplesmente fumar, beber, jogar videogame e fazer sexo com diversas pessoas. Se você começa então a analisar um pouco mais o filme, você vai conseguir encontrar mais profundidade. Apesar do filme não ter tantas coisas a ser discutidas, porque basicamente é uma história que é um casamento que a família não aprova porque a menina é uma prostituta e pronto. E o filme termina eh, seguindo essa linha de que a família rica, poderosa, que compra tudo, consegue resolver tudo da forma que eles querem, e a Nora, por ser uma menina pobre, stripper, prostituta, que não tem um sobrenome, não tem um nada, ela simplesmente não tem poder nenhum. É um recorte muito certeiro da sociedade, mas que de certa forma mostra uma realidade que é muito comum, principalmente quando se fala de situações ou de países onde muitas vezes o dinheiro fala mais alto do que as próprias leis. Não estou criticando os Estados Unidos porque eu não vivo lá, não conheço as regras de lá, mas a gente tem uma noção de que em muitas partes do mundo basicamente se funciona assim. Se você tem dinheiro, você tem um sobrenome, aquilo pesa mais do que o que você faz, ou o que você pretende fazer. Eu recomendo assistir a Nora porque é uma crítica, apesar de ser um filme não muito profundo, mas é uma crítica a essa situação do conservadorismo, né, das boas aparências e tudo mais, e que de fato, na verdade, não existe, uma vez que o menino, por mais que tenha tido talvez os melhores colégios, a melhor educação, os melhores isso e aquilo, aquilo outro, ele está totalmente destruído psicologicamente, emocionalmente, porque ele não teve a estrutura dos pais de dar uma educação para ele. Ele simplesmente não tá nem aí para nada. E em contrapartida, a gente vê a Nora querendo correr atrás dos sonhos do futuro, e querer construir uma vida, e querer se dar bem, e querer ter dinheiro, sucesso e tal, mesmo trabalhando com prostituição, mesmo trabalhando numa casa de strip. Ela cria ali amizades, ela cria ali conexões,
ela tem preocupações com ela, com a família, com os que estão ali em volta dela. Não é algo fútil como do outro lado o filho rico da família russa, que é o Ivan. Então, o filme ele faz esse processo de crítica social muito direto, apesar de não ser uma coisa aprofundada, mas vocês conseguem perceber, se assistirem o filme, muito isso. Eu acho que vale a pena. É um filme que, por mais que não seja do Gun Stream, né? Eu não vi comentários muitos em diversos lugares sobre ele. Eu achei por acaso. Mas eu acho que vale a pena vocês assistirem. Eu acho que vale a pena vocês refletirem um pouco sobre essa trama. Principalmente mais pro final do filme, onde se tem um desfecho que não se é muito. Por mais que se espere, mas você sente que algumas coisas ali tocam a gente de um jeito diferente. Bom, esse é o episódio do dia, né? O episódio do começo da temporada. Espero que vocês estejam aqui comigo para os próximos. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, @rodrigirão15. Podem me mandar sugestões de filmes, de séries, de livros, de várias coisas para a gente trazer aqui para o podcast e seguir então com a nossa programação deste ano de uma maneira não só igual vinha o ano passado fazendo, mas abrindo um pouco mais de opções para trazer para vocês. E é isso, um beijo e até a próxima.